Olá pessoal, eu quero aproveitar deste vídeo para fazermos alguns comentários a respeito desse lamentável episódio onde o presidente brasileiro Jair Bolsonaro ataca de forma baixa, de forma vil, aquela que foi presidente 2 vezes do Chile, a senhora Michelle Bachelet. O que ocorreu? Ela, na condição de alta comissária da ONU, a ONU que foi fundada no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, para fazer a promoção da paz, da aproximação dos povos, evitar a tragédia de novas guerras. É por isso que ela tem a Organização Mundial da Saúde, é por isso que ela tem, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, é por isso que ela tem a FAO, que cuida da alimentação e da agricultura, e é por isso que ela tem também o Alto Comissariado de Direitos Humanos. Aqui, um parêntese. Os ignorantes, em todas as partes, tentam traduzir direitos humanos coisa de bandido. Não, direitos humanos, até advogado de porta de cadeia sabe que qualquer um tem o direito à defesa. Mas é muito mais do que isso. Significa direito ao emprego, direito ao lazer, direito à educação, à saúde, ao respeito à sua família, direito a ter uma segurança pública de qualidade. Portanto, é direito que todos nós precisamos e queremos. Bom, o que ela falou? Que a democracia no Brasil está tendo o seu espaço reduzido. Exemplificou de forma a comprovar. Ela fala dos assassinatos no Brasil. Sabe quantos são por dia? Em média, 175. Mas ela destaca outro aspecto, que é a violência policial, que é real. Quem mais morre na mão de polícia no Brasil são os negros e os pobres. A elite, ela acha que está livre desses episódios. Mas de vez em quando, lamentavelmente, morre um jovem de classe média na mão de polícia de boate. Ou nunca ninguém ouviu falar disso? São Paulo, nós tivemos esbirros, que são guardas de supermercado, chicoteando um jovem. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas se alguém rouba por fome, é o chamado crime famélico. Não há nem condenação. A pessoa com fome, ela digamos, tem um atenuante exatamente porque está com fome. Uma sociedade que quer punir quem tem fome é uma sociedade que tende a estar doente, ainda mais com tortura. É porque esses esbirros se sentem à vontade para fazer isso. Com pobre, com quem tem grana, eles fazem genuflexão. Preconceito contra negro é contra negro pobre. Mas o negro que vira cantor, vira artista, vira jogador de futebol, vira rico, é capaz de estimular o casamento da filha, exagerando na dose. Bom, quando a Bachelet fala isso, de que maneira que o Bolsonaro reage? Da sua forma tradicional. Ele ataca de forma vil a Bachelet. Ele fala o seguinte: se não fosse a turma do Pinochet, e quem é Pinochet? O maior torturador da história da América Latina. Matou, torturou, violentou, estuprou. É o maior. Ele fala, se não fosse a turma do Pinochet vencer, a turma do seu pai, quem é o pai da Bachelet? Lá no Chile, ele é um oficial da Força Aérea. O nome é diferente daqui. Aqui é almirante, um general da Força Aérea. Lá é general de brigada da Força Aérea. Coisa que o Bolsonaro nunca chegaria, ele seria general. Ele foi colocado para fora na condição de capitão. Procurem saber como foi o julgamento dele. Mas não é nem essa questão. É que eu estou, obviamente, irritado. Então, ele defende o Pinochet, que prendeu, torturou e matou o pai da Michelle Bachelet. Portanto, ele mais uma vez
de forma, aí eu diria, escandalosamente escancarada, ele defende a tortura e o assassinato. Bom, onde é que nós vamos chegar dessa maneira? O Piñera, que é o atual presidente do Chile, de direita, ele reage, ele fala, eu não concordo com o que disse o Bolsonaro, e diz mais, ele fala, tem que respeitar as pessoas, principalmente pela dor da perda do pai. O Bolsonaro só se sensibiliza quando chega nos filhos dele. Fora disso, entre aspas ou sem aspas, ele bota para quebrar. Parece que não tem nenhuma sensibilidade humana. Eu imagino que até os eleitores do Bolsonaro do Brasil, uma grande parte fica chocada. Uma parte talvez não. Bom, o que vocês avaliam? Como vocês avaliam que isso repercute no mundo inteiro? No Chile, o presidente do Senado rechaça da mesma forma as declarações do Bolsonaro. Um outro senador do Chile propõe que Bolsonaro seja declarado persona não grata no Chile. O que o Brasil ganha com isso? O Brasil melhora a sua relação com outros países, melhora a economia. O Bolsonaro acabou de assinar um acordo com os Estados Unidos, sempre Estados Unidos, obviamente, autorizando a importação de etanol sem nenhuma taxa tarifária. Os produtores de etanol no Brasil, com certeza, não estão batendo palma. E assim vai. Mas quando eu falo o que é que o Brasil ganha, porque Bolsonaro ataca árabe, ataca palestino, ataca a China, parece que ele é imperador mundial, coitado. Ele só é presidente do Brasil com popularidade em avassaladora queda. Perder popularidade não é exatamente o problema, é consequência. Alguém que perde popularidade defendendo aquilo que acredita, há que se respeitar. Até porque quem ganha a eleição é esse primeiro. Bolsonaro ganha a eleição porque o Lula não disputou. Porque ele não compareceu a debates. E hoje, dos últimos 3 ou 4 presidentes eleitos, é aquele que perdeu com a maior velocidade possível o prestígio popular. O problema, então, não é a pessoa defender o programa. O problema é o Bolsonaro defender o indefensável. Eu quero ver os pastores, os padres que fizeram campanha para o Bolsonaro vir a público agora e defender o assassinato por tortura. Vocês estão desafiados, vocês têm essa responsabilidade. Por que o Bolsonaro e a direita, os padres, os pastores não reagiram quando a Bachelet criticou o regime do Maduro na Venezuela? Por que não? Bateram palmas intimamente. Portanto, é de conveniência o julgamento da Bachelet. Quando ela fala a verdade sobre a Venezuela, eles ficam calados e se aproveitam, divulgam, usam. Quando fala a verdade do Brasil, reagem e tentam desmoralizá-la. Desmoralizar a Bachelet? Não conseguem. Ela foi a primeira presidente da Unasul, que é uma organização aqui da América Latina, líder entre os presidentes. Ela foi a primeira representante da ONU Mulheres, além de ter sido presidente da República, agora a alta comissária da ONU. Alto lá. Alto lá. Essa senhora ocupa funções que nenhum presidente brasileiro ocupou. Não é que não tenha havido alguém aqui no Brasil com qualidades. Eu só estou dizendo que ela é eleita, sem nenhum golpe, para funções de relevância mundial.
nós brasileiros devemos desculpas a essa senhora. Até para a gente não passar vergonha, digamos, frente a análises, frente ao posicionamento que os líderes de direita da América Latina têm tido como referência ao Bolsonaro. Cada vez que o Bolsonaro apoia o Macri cai na pesquisa e vai perder as eleições. Cada vez que alguém do Bolsonaro ataca qualquer força política, e aconteceu no Parlamento do Mercosul, do qual sou vice-presidente, um representante aqui, líder, que é do PSL, ele atacou a esquerda do Uruguai, defendeu o Bolsonaro. É óbvio que aquilo virou um dos principais pontos de campanha, dado, digamos, o choque que todo mundo ali teve. Às vezes é por inocência, eu até relevaria. Às vezes é por aquele velho ditado que os militares usam: tarefa dada é tarefa cumprida. Bolsonaro não. Ele agora é o comandante em chefe, numa terminologia militar. Alguém pode falar, mas escuta, vocês torcem contra o Brasil? Não, não. A melhor maneira de defender o Brasil é falar a verdade sobre o Bolsonaro. Aliás, sobre qualquer governo. Um governo sensível, inteligente, capaz, quando houve uma crítica, reflita. Porque senão vai passar de novo vergonha mundial defendendo queimada na Amazônia, defendendo a entrada de mineradoras norte-americanas, sempre os norte-americanos, para explorar a riqueza da Amazônia. E querem se apoderar do discurso de soberania nacional. Vai se catar. Vai, aí é muito. Aí é muito. Portanto, pessoal, aqui nós vamos fazer a luta. Nós estamos buscando resistir à reforma da Previdência, o acordo de Alcântara, que entrega a base de Alcântara para os norte-americanos, no acordo chamado de salvaguarda tecnológica, submisso. E, portanto, é hora, cada vez mais, presente dos brasileiros, todos, independentemente de posição política, ideológica, para a gente refletir e definir o que nós queremos para o Brasil, porque o governo não sabe o que quer para o Brasil. Ele sabe o que os empresários querem. Isso ele sabe. Ele sabe, o grande empresário sabe o que os grandes banqueiros querem. O que o Brasil precisa. Você não vê ninguém falar em gerar emprego, não tem uma mísera proposta para gerar emprego, por exemplo. E que é, talvez, o principal drama hoje do país. Me desculpem a ênfase, fazia tempo que eu não sentia tanta irritação pela surpresa continuada, que quase deixa de ser surpresa, porque é diário de bobagem que o governo faz. Quem paga é o Brasil, portanto quem paga é o povo brasileiro. Um abração para vocês.